Bom dia, peregrinos! Vocês sentem que vocês estão na batalha da vida? Você usa essa expressão, né? Tô batalhando, tá difícil, né? Às vezes as coisas ficam difíceis mesmo de lidar. Eu escolhi pra gente bater um papo hoje sobre esse livro aqui, ó, o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita, ele é o meu livro de cabeceira. Eu sou apaixonadíssima por esse livro. Eu leio ele literalmente todos os dias e ele tem pra mim assim, ele é um manual para a vida. E aí, a partir de agora, eu vou entrar aqui de vez em quando, assim, a hora que dá, né? Vocês sabem que estando em tratamento oncológico é a hora que dá, é a hora que a gente está se sentindo bem. Eu vou entrar aqui e nós vamos conversar um pouquinho sobre ele. Vamos começar agora. E ele vai te ajudar a entender um pouco melhor a sua vida, como é que você batalha, né? Como é que você está lidando aí com seus desafios. O Bhagavad Gita, ele abre caminhos para nós. Então nós vamos começar já a falar sobre ele. Só antes de eu entrar exatamente no assunto, né, vocês já viram que nós estamos na Black Week. Né, Black Week Peregrinos, onde você consegue entrar para a escola Peregrinos da Consciência por 70% de desconto. Gente, é muito desconto. 70% de desconto para Black Week e da Peregrinos, tanto para a Escola Peregrinos da Consciência, quanto para o curso novo que eu lancei, Desvendando a Vida, que é um curso pocket, um curso curtinho, onde você tem, em poucas horas, um assunto muito profundo, que é a visão filosófica da vida, como é que a gente entende, como é que a gente interpreta a vida, como é que a gente entende os desafios, os problemas, enfim. Black Week. Quer saber os valores? Estão muito baratos. Né? Digita Black nos comentários que a minha equipe manda tudinho para você. Mas agora vamos estudar. Vamos falar de... Esse é um dos temas que a gente estuda na escola Peregrinos da Consciência. Tem uma trilha lá, uma sequência de vídeos só sobre esse livro, só sobre o Bhagavad Gita. Então, resumindo, né, o que é o Bhagavad Gita? O Bhagavad Gita, o nome significa sublime canção. É uma escritura de 6.000 anos atrás, muito tempo atrás, tá? E ela fala de uma batalha, de uma guerra. Eu vou resumir o resuminho, assim, só para você entender o contexto, que aí a gente vai entrar naquilo que interessa. Havia um reino onde ele estava dividido, né, por pessoas da mesma família. Eram dois irmãos, dois reis irmãos, né? Um deles teve 5 filhos, o outro teve 100 filhos. Esse que teve 5 filhos, esses 5 filhos eram bons, eram os Pandavas. Eles eram pessoas de bem, eles eram pessoas comprometidas com o Dharma. O que é ser comprometido com o Dharma? Ter um compromisso de cumprir o seu papel na vida da melhor forma possível. Um compromisso com o bem, tá? O outro irmão, que tinha os 100 filhos, esses 100 filhos, eles eram extremamente gananciosos, egoístas, enfim, né? Essa turminha do bem chamava Pandavas. Essa turminha do mal chamava Kauravas, tá? Os Kauravas começaram a ficar com muito ciúme dos primos, dos 5 primos Pandavas, porque entre eles havia um chamado Arjuna. E o Arjuna, ele era o melhor guerreiro da época, gente. O Arjuna não tinha para ninguém. Quando ele usava o arco e a flecha, que era a arma, né, da época, ele era invencível. Ele tinha um arco e flecha gigante que só ele conseguia manejar, de tão pesado que era. Ele era um guerreiro fora do normal, né? E ele era Pandava. E os Kauravas começaram a ficar muito enciumados. Sabe ciúme de primo? Começou assim, começou com ciúme, começou com briga, começou com aquela coisa, mas por que eles são melhores do que eu? E aí, quando chegou um momento que o reino, né, o avô ia passar o reino, né, quem ia assumir o reino era Yudhishthira. Yudhishthira, ele era irmão de Arjuna, ele era um dos Kauravas, um dos Pandavas. O Yudhishthira era o irmão mais velho, o irmão bom, um homem muito amado. Mas os Kauravas não aceitavam que esse mais velho, né, que o primo mais velho assumisse o reino. Eles queriam assumir. Briga política, né?
Só que eles não queriam assumir parte, eles queriam assumir todo o reino. Eles queriam acabar com os Pândavas e reinar sobre tudo, sabe? Ser o manda-chuva de tudo. Do lado de cá havia Duryodhana, que era o rei do lado de cá, ele era o príncipe, né? E ele era mau, ele era invejoso, ele era ganancioso, ele não aceitava que o Yudhishthira, que era o mais velho, assumisse, e não aceitava que Arjuna, o outro irmão, fosse tão bom no arco e flecha e tão admirado. E aí eles resolveram que eles iam acabar com os Pândavas e iam tomar conta de todo o reino. E os Pândavas ficavam tentando negociar, porque eles eram bons, então eles falavam, vamos partilhar o reino, eu te dou tantos por cento, vocês me dão uma parte, eu só quero cuidar aqui desse cantinho, e ficaram ali tentando negociar. Mas os Kauravas, eles eram muito egoístas, eles queriam tudo, eles não queriam um pedaço. Aí o que eles fizeram? Eles tinham um primo chamado Krishna. Krishna, gente, dentro da tradição hindu, Krishna tem o mesmo peso que tem para nós aqui Jesus. Dentro da visão espiritual, Krishna é um outro avatar de Deus, ou seja, Cristo encarnou em Jesus 2000 anos atrás, e essa mesma energia crística se manifestou em Krishna, olha a semelhança dos nomes, é a mesma raiz, 6.000 anos atrás. Então a história de Krishna, num outro momento eu conto a história da vida dele para vocês, a história de Krishna seria a história correspondente para nós aqui, a Cristo, só que 6.000 anos antes, entenderam? Então ele era um representante, ele era a própria energia divina encarnada, ele é Deus encarnado, Krishna. Só que naquele momento os primos não sabiam que ele tinha esse poder divino, da mesma forma que quando Jesus estava vivo, as pessoas que conviviam com ele não sabiam que ele era a energia divina encarnada. Né? Para eles ele era um amigo, ele era o primo de João Batista, ele era um amigo, né? Então, da mesma forma, Krishna lá atrás, ninguém sabia da importância, do peso espiritual que ele tinha. Pensavam que ele era só mais um rei, né, ali na história. Mas ele era muito sábio, isso eles reconheciam, que ele tinha muita sabedoria. Então, os irmãos bons, que eram os Pândavas, guarda o nome aí, Pândavas, irmãos bons, e os irmãos maus, que eram os Kauravas, foram até Krishna pedir um aconselhamento. Foram falar para ele, olha, nós estamos aqui nessa guerra, nós estamos querendo dividir o reino e nós não estamos conseguindo entrar num acordo. Tá? E Krishna, com toda a sua sabedoria, com todo o seu amor, foi tentar também fazer um acordo. Mas para os Kauravas, que eram os maus, não tinha acordo. Porque eles não queriam dividir, eles queriam tomar conta de tudo. Quando Krishna viu que a guerra era iminente, que não tinha mesmo o que fazer, porque ninguém aceitava, né? Os Kauravas não aceitavam acordo nenhum, desculpa, o que ele fez? Ele falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte, para um de vocês, para um dos lados, eu vou dar o meu exército. O meu exército tem muitos, né? Um exército poderosíssimo, muitos guerreiros. Para outro de vocês, eu vou me dar, ou seja, eu vou acompanhar e eu serei o cocheiro da carruagem de vocês, daquele que me escolher. Quem me escolher, eu não coloco a mão em arma, eu não vou matar ninguém, mas eu vou tomar conta da carruagem, vou cuidar de você. Quem escolheu o exército, leva o exército. Bom, gente, não precisa dizer, né, que o lado mal da coisa, os Kauravas, escolheram o exército. Então eles já eram 100, os outros eram 5, eles já eram 100, e aí eles ainda levaram todo o exército de Krishna. Claro que esses 5 também tinham outros guerreiros que os ajudavam, mas em muito menor quantidade do que os Kauravas. Mas Arjuna, que era o príncipe bom, que era um Pândava, falou, não, eu não quero o exército, eu quero você, Krishna, eu quero você comigo. E assim eles foram para Kurukshetra. Kurukshetra era o campo de guerra. Tá? Eles foram para o campo de guerra
Então Krishna tomava conta da carruagem dos Pandavas e o exército dele estava lá com os Kauravas. Era uma guerra praticamente invencível se a gente fosse olhar do lado de fora, né, pela quantidade de guerreiros que estavam ali. Mas o que isso significa até aqui? Tá? Só esse pedacinho, qual é o simbolismo? O Bhagavad Gita, ele é um livro todo simbólico. Tudo que a gente ouve sobre ele, a gente precisa traduzir dentro do universo simbólico. Então, o que significa os guerreiros maus e os guerreiros bons? Os Pandavas, que são os guerreiros bons, eles representam as nossas qualidades. Aquele lado bom que todos nós temos, as nossas bondades. E os Kauravas, eles representam o nosso lado mau, os nossos defeitos, os nossos vícios, né? A parte ruim nossa é representada pelos Kauravas e a parte boa representada pelos Pandavas, tá? Quem é Arjuna, o grande guerreiro? Arjuna sou eu, é você, somos nós. Nós que precisamos ir para a guerra, simbólica, óbvio, para derrotar os Kauravas, ou seja, para derrotar os nossos defeitos, os nossos vícios. Então nós precisamos ter Krishna como condutor da nossa carruagem, ou seja, ter Cristo como condutor da nossa carruagem. Nossa carruagem é todo nossa estrutura de corpo, mente, emoção, tá? Nós precisamos de Krishna cuidando de tudo isso para que nós possamos ir para a batalha contra os nossos defeitos e sairmos vitoriosos. Nós precisamos confiar em Krishna como condutor da carruagem. Você pode chamar Krishna de Jesus, de Cristo, de centro da consciência, de luz, como você quiser, tá? Aqui a gente não está falando em religião. Nós estamos compartilhando a história do Bhagavad Gita de maneira simbólica para que a gente entenda essa batalha da consciência. Então, o que isso representa dentro de nós? Os nossos vícios, o nosso ego, o nosso lado negativo, ele tenta vencer, não tenta? Ele tenta tomar conta de tudo. Quantas vezes a gente tem vontade de melhorar, ou seja, os Pandavas querem tomar conta, né? Mas vem os nossos Kauravas, vem aquele vício que fala, agora não, deixa para meditar depois. Perdoar a bobagem, guarda a mágoa que é melhor, é mais seguro. Então esses Kauravas são essas vozes negativas dentro de nós que lutam para derrotar o nosso lado bom. E Arjuna, que é o príncipe guerreiro, né, dos Pandavas, sou eu e é você. Então nessa batalha da vida, Kurukshetra, que é o lugar onde eles estão guerreando, que é o campo de batalha, é o nosso corpo. Porque é dentro do nosso corpo que os meus Pandavas, ou seja, a minha qualidade, briga com os meus Kauravas, que são os meus defeitos. Quando eu dou atenção para os Kauravas, eu tenho exércitos do mal tomando conta, né? Que são todas os meus vícios. E quando eu dou atenção para os Pandavas, eu tenho Krishna como condutor da minha carruagem. Então, esse é o contexto da guerra que acontece. Todo o livro é a descrição dessa guerra. Só que tem um detalhe. Quando vai começar a guerra, Arjuna, o guerreiro bom, ele não quer guerrear. Por que ele não quer guerrear? Ele nunca quis a guerra, né? Ele quer a paz, ele é um guerreiro do bem, ele não quer brigar com ninguém, ele quer paz. Então Arjuna, ele fala, não quero ir para a guerra. Qual alegria eu vou ter em ganhar essa guerra, ganhar esse reino, se eu vou ter que matar os meus primos? Eu vou ter que matar o meu tio, eu vou ter que matar o meu avô que está do outro lado. Eu não quero guerrear. E ele empaca ali, ele fala, não vou guerrear, não vou pra guerra, não quero matar ninguém. Eu prefiro perder tudo para não ter que matar ninguém. Só que na Índia a gente sabe que existiam as castas, né? Então casta significa que você tem aquela casta, você tem uma obrigação de viver aquilo. Arjuna era um guerreiro, da casta dos guerreiros, então cabia a ele guerrear. Então Krishna vira para ele e fala, meu caro amigo, você é um guerreiro. Você é um guerreiro e o reino está em perigo. Você tem que guerrear. Cumpra o seu dharma, guerreie, vá
a luta, você não pode ficar parado. Escolher não fazer nada também é uma escolha. Você está escolhendo dar força para o mal. Você está escolhendo deixar que os Kauravas tomem conta de tudo, e eles são maus. Se eles tomarem conta de tudo, eles vão matar muitas pessoas, eles vão prejudicar o reino, eles vão trazer a maldade para o ambiente todo. Você tem que defender o seu reino. E Arjuna não queria de jeito nenhum ir para a luta. Arjuna se negava a ir para a guerra. Ele falava, não quero. Ele não sabia que Krishna era Deus, né? Até então, Krishna era só um primo querido que estava ali tomando conta da carruagem dele. Ele falava, não vou, não vou, não vou. E Krishna dizia, você tem que ir. O que isso quer dizer para nós? Apesar da gente querer estabelecer dentro, né, da consciência um reino de paz, nós não queremos matar os nossos defeitos, os nossos vícios, que são os primos maus. Nós queremos, a gente quer o impossível, né? Nós queremos estabelecer a bondade, a consciência, o amor e a luz sem abrir mão dos nossos defeitos e vícios. Nós estamos tão apegados a eles. No livro, Arjuna fala assim, não há alegria em ter um reino se eu tenho que matar meus primos. O que isso quer dizer na linguagem simbólica? A gente acha que se a gente abrir mão dos nossos apegos, dessas coisinhas mundanas, a vida vai ficar sem graça. A vida vai ficar apática. Por quê? Porque nós conhecemos a alegria do mundo. Nós conhecemos o prazer dos sentidos. Nós conhecemos o prazer das conquistas humanas. Mas nós não conhecemos o mundo de Deus. Nós não conhecemos o êxtase divino. Então, o que a gente pensa? Como é que eu vou abrir mão dessas coisas aqui em troca de uma coisa que eu nem sei bem o que é? Êxtase divino? Nem sei o que é isso. Mas eu sei o que é o prazer humano, eu sei o que é um prazer sexual, eu sei o que é um prazer afetivo, eu sei o que é gostar no plano aqui horizontal, isso eu sei. Então eu quero ficar aqui, não quero sair daqui, eu estou apegada aqui. Alguém vem e fala para mim, né? Cristo, o centro crístico da consciência, vem e fala, solta essas coisas humanas, sobe, vem para um outro nível de consciência. Eu falo, vou não, aqui é que tá bom, como é que eu vou fazer sair daqui? Essa é a voz de Arjuna dentro de nós, dizendo, não vou matar os meus primos, eu não vou brigar por esse reino, eu prefiro não fazer nada. Esse prefiro não fazer nada somos nós, preferimos não fazer nada mesmo, né? Eu tenho, nossa, dá um trabalho trabalhar o perdão, dá um trabalho deixar de ser apegado, dá um trabalho deixar de ser invejoso, não vou não, essas coisas eu gosto. Sabe o que isso me lembra? Santo Agostinho, né? Quando eu li um pouquinho, li pouca coisa, né, da vida de Santo Agostinho, eu sei que a mãe dele, Santa Mônica, ela orou durante 25 anos pela conversão dele, porque ele era do apavirado, né? Ele era um boêmio, ele vivia ali, né, bebendo entre mulheres, na farra, né? E quando ele começa a se sentir tocado, né, a sentir o chamado espiritual, ele rezava e dizia assim, Senhor, me ilumina, mas não agora, dá um tempo para mim. Tipo assim, deixa eu aproveitar minha juventude, deixa eu aproveitar a farra um pouco, depois vai me ilumina. O que essa fala diz? Que é aquela sensação de medo, né? De que se eu soltar esses prazeres, eu vou ter que virar santa sem graça. Vocês já ouviram isso? A Carla Rossana está colocando que sempre achando obstáculos, sempre. Porque a gente acha que é sem graça se iluminar. Porque nós nunca experimentamos o prazer espiritual, nós só conhecemos o prazer dos sentidos. Então, ao mesmo tempo que o centro da consciência puxa e fala, vem, mergulha em Deus, dá o salto, o emocional e mental fala, mas eu vou ter que deixar de beber? Mas eu vou ter que deixar de... Entende? Que esse prazer humano ele tem um peso muito grande para nós, porque nós nunca nem saboreamos um pouquinho do outro, do espiritual. Então a gente não solta esse daqui. E era o que acontecia com Arjuna. Krishna estava ali falando, meu caro, você é um guerreiro, se você não for para a guerra, esse povo mal aqui, vai destruir o reino todo. Você tem que guerrear. Não importa se você vai derramar sangue, você tem que guerrear. Até porque ele dizia para ele assim, nunca houve um tempo... Olha, presta atenção nessa frase, essa frase é do Gita.
Nunca houve um tempo em que você ou esses reis não tivessem existido. E nunca haverá um tempo em que vocês deixarão de existir. O que quer dizer isso? A morte não existe. A morte é uma ilusão, nós existimos sempre. Nós somos eternos. E quem é eterno para trás e para frente. Nunca nasci, nem nunca morrerei, certo? Então, Krishna está falando para ele, não tenha medo de matar os seus coleguinhas não, porque eles não vão morrer, a morte não existe. Gente, é óbvio que essa batalha é simbólica. É óbvio que Krishna não está mandando matar ninguém. Tá? O que ele está mandando? Ele está mandando que nós, como consciência, tenhamos coragem de abrir mão dos nossos defeitos. Que nós, como consciência, tenhamos coragem de ir para a nossa batalha. Essa batalha espiritual de todos os dias. Essa batalha onde nós precisamos vencer aquilo que nos puxa para a terra. E ter coragem de ir em direção ao céu. Onde que é céu? Né? Pai nosso que estais no céu. Onde é o céu? É aqui, ó. É o alto. Quando a gente olha para o alto, na verdade, deixa eu ver se eu consigo fazer. São os nossos olhos que tem que fazer isso, ó. Não sei se eu consigo mostrar na imagem, mas voltar os olhos para o céu. Aqui é o céu. Aqui é o centro da consciência. É aqui que nós vamos ter essa unidade com Deus. E tendo Krishna como condutor da carruagem. Ou seja, confia em Deus como aquele que vai te guiar. Vai para a batalha do dia a dia. Solta aquilo que te faz mal. Solta aquilo que te prende à matéria. E batalha. Esse é o sentido do Bhagavad Gita. Tá? Então todo o livro é sobre isso. Então Krishna está lá tentando convencer e Arjuna dizendo não vou, e está naquela batalha. São 18 capítulos, até que chega um momento em que Arjuna começa a desconfiar que de repente o primo dele não era só um primo. Talvez aquele primo fosse realmente um ser divino. Ele vai desconfiando pelo rumo da conversa, né? E quando ele desconfia pelo rumo da conversa, que ele estava falando com a própria encarnação de Deus, ele fala para Krishna assim, então, se você é Deus, me deixe vê-lo na sua forma original, não como meu primo aqui encarnado. Eu quero vê-lo como Deus. E nesse momento, Krishna se transfigura e aparece diante dele como 1 milhão de universos de luz, de sol, de tudo, né? Só que é luz demais. Imagina você olhar direto para o sol, o olho não arde? Arjuna, quando olha para Krishna na sua forma absoluta, ele não suporta toda aquela luz, ele entra em desespero e fala, para, volta para a forma humana. Eu não dou conta de tudo isso. Eu me rendo. Ali ele entende com quem ele estava falando. Que não era só um primo, que era realmente uma encarnação divina, um avatar de Deus, Krishna. E ali ele se rende e fala, eu acredito agora, vamos para a batalha. E ali ele inicia. Então o que quer dizer isso? Tem um momento em que nós precisamos realizar essa presença de Deus em nós, não vê-lo com os olhos que Arjuna viu, porque só um ser muito elevado para conseguir ver essa presença divina com todas as suas luzes, né? Mas nós precisamos tomar consciência dessa presença de Deus em nós como centro da consciência e realmente fazer a rendição. O que é a rendição? É aquele momento em que eu me curvo e falo, seja feita a vontade de Deus em mim. Eu vou para a guerra. Eu não quero mais carregar esses meus vícios e defeitos. Eu vou lutar todos os dias, cada minuto do meu dia, para que eu possa vencer essa batalha. Eu vou lutar contra os meus defeitos, contra os meus pecados, contra os meus erros, o nome que você der, contra os meus vícios. Eu vou lutar. Eu vou lutar porque eu quero realizar Deus em mim. Eu quero a comunhão com Deus. Eu quero que o reino seja o reino de Deus. Então, quando a gente fala, né, venha a nós o vosso reino, é o que está acontecendo na Batalha do Gita. É a hora que Krishna fala, estabeleça o reino do bem na terra, estabeleça o reino de Deus na terra. Mas para estabelecer o reino de Deus, você tem que vencer
o seu lado mal, os seus couradas. Bom, gente, é uma palhinha do Gita. Eu volto a qualquer hora, a qualquer momento. Pode ser que eu volte mais tarde hoje, pode ser que eu volte só amanhã. A hora que eu estiver legal, que eu estiver fisicamente me sentindo disposta, né? Eu volto para a gente conversar um pouco mais sobre o Bhagavad Gita. E aí nós vamos aprofundar nesse processo de autoconhecimento a partir desse livro tão precioso. Tá? E aí eu queria ouvir o comentário de vocês só sobre essa palhinha que eu dei do Gita. Tá? É difícil resumir o resumo do resumo, né? Mas eu vou tentando. Então eu queria ouvir de vocês, bom fim de semana, Gleice. Como vocês receberam, se vocês já conheciam, quem já conhecia o Gita, me conta. Se é a primeira vez que você está ouvindo, se faz sentido para você essa batalha interior, se você se reconhece em Arjuna, aquele que muitas vezes não quer ir para a guerra, quer ser feliz, mas não quer matar o lado mal, quer ser feliz, mas não quer se render a Deus. Rende, mas nem tanto, né? Então conta para mim se fez sentido essa pequena introdução que eu dei e eu volto a qualquer momento para falar mais. E não esquece, Black Week Peregrinos. Você entra para a Escola Peregrinos da Consciência e vem estudar comigo por um valor irrisório, mas é irrisório, 70% de desconto e um monte de brinde, um monte de coisa que você leva junto. É só digitar Black nos comentários desse vídeo que a minha equipe entra imediatamente em contato com você e passa valores, passa todos os detalhes, passa tudo que você precisa saber, inclusive sobre o curso Desvendando a Vida, que é o último curso, né, o mais recente aí que eu gravei, que é um curso compacto, mas muito profundo, que vai mudar o seu olhar sobre a vida, vai abrir um campo de visão. E esse eu lembro o valor, esses são 12 prestações de R$12,70. Você leva o Desvendando a Vida, leva o meu curso do perdão, que é um passo a passo para o perdão, leva meus 2 livros digitais por 12 de R$12,70, ou 127 à vista. Então é um valor super viável, R$12 por mês, né? R$12 você gasta na padaria, e aí você entra para o Desvendando a Vida, e eu tenho certeza que ele vai desvendar um novo mundo para você, vai te trazer aí um novo olhar. Nos comentários, digite Black, que você vai ter toda a informação. E eu quero saber se esse assunto que eu falei hoje aqui, ó, se ele interessa para você, se você quer que eu continue ou se você acha que não tem interesse para você. Quero muito saber. Me conta. Eu vou deixar até uma caixinha nos stories para você responder, mas eu queria que você me contasse aqui nos comentários também, tá bom? Até qualquer hora eu volto por aqui. Beijo, bom final de semana para todos.